Nesse primeiro tema, nós vamos enfocar o que nós chamamos como a fúria legislativa brasileira e a necessidade da consolidação de uma legislação educacional. É importante que tenhamos um avanço e crescendo a possibilidade de uma consolidação da legislação educacional brasileira, porque é impraticável nós termos o sistema que hoje existe de leis esparsas e essas leis são muito difíceis de serem localizadas, saber o que está em vigor e o que não está em vigor. O Brasil, na realidade, tem um costume, um hábito de legislação, de editar leis com muita frequência. Na história do Brasil, descoberto em 1500, mas tendo a primeira escola em 1549, nós tivemos 210 anos sem qualquer legislação. Praticamente nada existia em termos, porque nós não tínhamos a interferência do poder público na educação. A educação estava entregue aos jesuítas e os jesuítas desenvolviam naturalmente a implantação das escolas com liberdade. Mas já no início de 1700 começaram a surgir os primeiros alvarás régios, que poderia se considerar como uma lei. E esses alvarás régios traçavam pontos específicos sobre participação de estudantes, sobre participação de professores, sobre a delegação de atribuições na época da coroa portuguesa para o Brasil, ainda como Brasil colônia, até termos em 1759 a edição da primeira grande lei, que foi um alvará, também régio, a chamada Reforma de Pombal, Marquês de Pombal. Então nós tivemos aí sim um desmonte do sistema existente. As razões não eram exatamente educacionais, mas eram razões muito mais econômicas do que educacionais. Os jesuítas foram expulsos do Brasil, e não só da nossa terra, mas também de toda dos domínios portugueses, e em troca foi criado um sistema que foi o sistema público de educação. Esse sistema público de educação ele foi muito infeliz, ele acabou não acontecendo de forma positiva. Nós tivemos um atraso muito grande, tínhamos naquela época já universidades prontas para serem implantadas, mas essas universidades foram para países nossos vizinhos e ficamos muito atrás de outros países da América Latina na implantação do ensino superior. Então foi um período complicado de 1759 até a chegada de D. João com toda a coroa portuguesa, fugindo da invasão francesa a Portugal, onde se estabeleceu realmente um avanço da educação brasileira. Mas tivemos então alvarás régios, autorizações, criação do famoso imposto do selo, que era uma verba para subsidiar o financiamento da educação, que não deu certo. Houve corrupção, houve uma série de problemas desde aquela época, e nós tivemos então, aí sim, já no início de 1800, já a criação, e tivemos um avanço. Devemos esse avanço a Napoleão, que invadiu Portugal, e naturalmente Portugal veio para o Brasil, a coroa veio para o Brasil, e na esperança de ter condições melhores, passou a contratar melhores professores, legislar de uma forma mais concreta, permitindo a criação de escolas, dos mestres de escola, que já vinham desde o século anterior. Mas nós tivemos então um avanço da educação e continuamos a ter a legislação sendo criada, aí sim, até por um lado positivo, de criação de escolas de direito, escolas de medicina, escola de engenharia, e o Colégio Pedro II, que veio um pouco depois, mas já com a ida dos portugueses de volta, ficando Dom Pedro I e depois Dom Pedro II, e é toda uma história que não vem ao caso, mas ficamos acumulando leis. No início do século, já com a República, do século passado, já com a República, nós tivemos então nós não tínhamos o Ministério da Educação, nós tínhamos o Ministério da Instrução Pública e Negócios do Interior, e que legislava de forma acessória, já existindo o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, como órgãos legisladores. Mas essa soma de leis, inclusive na Primeira República e tudo, vieram a se consolidar um pouco mais na reforma do ensino,
que foi decorrente da Constituição de 1946. Em 1946, nós tivemos então a Constituição brasileira, prevendo a existência de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E assim surgiu a primeira lei, a Lei 4.024, que estabeleceu em 1961, ela levou muitos anos para ser votada, fundindo a legislação do ensino secundário, comercial e outras leis que existiam esparsas numa LDB que seria, em tese, essa redenção. Entretanto, veio a época de Revolução, vieram algumas modificações, inclusive o retalhamento da 4.024 pela 5.580 para o ensino superior, pela 5.692 para a educação básica, e tantas foram as mudanças que, com a Constituição de 88, se decidiu criar uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que acabou surgindo em 1996, que foi a lei que vigora até hoje, de 9.024, estabelecendo uma regra geral da educação brasileira. Então nós temos uma lei estabelecida naquela época, em 1998, que seria a princípio uma lei sem grandes mudanças. Entretanto, a prática não ocorreu isso. E nós continuamos a ter emendas e várias leis foram alterando, e agora, em 2019, no início de 2019, nós já temos mais de 50 alterações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a nossa Lei 93/94, de 96, ela já foi alterada, modificada, revisada, alterada em alguns pontos por mais de uma vez, e temos então uma lei que precisa ser revista, e até uma corrente que se prega uma nova legislação educacional, uma nova LDB, mas nós temos então uma determinada legislação que estabelece a linha dorsal. É bem verdade que a LDB é uma legislação escolar, não é uma legislação que envolve o ensino militar. Nós temos para o ensino militar a lei do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, são leis dispersas, que não são interligadas em termos assim, mas nós temos a legislação da educação escolar, que é a nossa 93/94. Mas não só leis vieram, nós tivemos aí, nesse meio tempo, algumas medidas provisórias que alteraram legislações, inclusive algumas em vigor até hoje, como o caso da chamada Lei do Calote, que é uma medida provisória que permite o aluno frequentar sem pagar a instituição. Mas temos aí várias leis que vieram acontecendo, e as disposições infralegais, os decretos, as portarias, e isso representa uma imensidão de normas jurídicas. Mas, se nós falarmos só nas leis, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser por força de lei. Então vamos esquecer os decretos, vamos esquecer as portarias, as resoluções, e vamos centrar nas leis. Então nós temos, como leis federais, mais de 100 leis em vigor hoje. Essas 100 leis, elas não estão ordenadas, e aí vai um grande trabalho, que é um trabalho que a Brad tem procurado somar esforços ao Instituto de Pesquisa e Administração da Educação por uma consolidação da legislação educacional brasileira. Tivemos um projeto de lei que tramitou, foi arquivado, foi desarquivado, tramitou e foi arquivado novamente, que prevê uma consolidação da legislação educacional brasileira. Não é o projeto ideal, mas é um projeto que foi iniciado por um deputado Bonifácio de Andrada, que não se reelegeu, e, consequentemente, esse projeto ele morreu definitivamente em 31 de dezembro de 2018. Então, nós temos hoje a oportunidade de uma nova lei, e aí sim é um trabalho de integração de todas as leis federais. Como podemos levantar, já foi possível ser feito esse levantamento, nós tivemos ao longo desses anos, a lei mais antiga, de 1947, e a mais recente agora, de 2019, então nós temos essas 100 leis que poderão ser consolidadas numa lei única para disciplinar o processo educacional de nosso país. Mas, acessoriamente, nós temos os decretos e temos normas complementares. Mas, ainda falando em leis federais, nós temos ao lado as leis dos estados, do Distrito Federal, e as leis dos municípios. É aí que avança muito esse processo. Então, se nós
tomarmos por base as 27 unidades da federação e pegando em média cada estado, mais ou menos com 40 leis, nós temos aí um número de mais de 1.000 leis estaduais e do Distrito Federal vigorando. Se formos um pouco mais à frente, aos municípios que também legislam, então nós temos os municípios, tomando por base os 5.500 e poucos municípios, com 20 leis cada um, então nós chegamos a ultrapassar 100.000 leis e somando tudo podemos estimar em torno de 110.000 leis hoje vigorando em matéria de educação, o que é uma loucura. Então você não tem possibilidade de entender uma legislação, tem coisas que é de competência federal, outro estadual, outro municipal, e isso é um imbróglio legislativo, e continuamos a editar leis, decretos, portarias, etc. Para vocês terem uma ideia, só nesse último ano nós tivemos, em termos de leis federais, uma edição, obviamente nem todas de educação, mas nós tivemos, os números são precisos, 210 leis federais editadas. Tivemos 4 leis complementares, 52 medidas provisórias, algumas transformadas em lei, tivemos 398 decretos e quando chegamos no âmbito do Ministério da Educação nós tivemos 5.800 portarias. Então nós temos, só no ano de 2018, ultrapassamos já 6.000 e tantas leis, entre normas legais, como leis, como decretos, medida provisória, portarias, e além disso tivemos também as resoluções do Conselho Nacional de Educação, os pareceres normativos e outros processos nesse sentido. Então, é uma que nós chamamos de uma fúria legislativa que precisa ser estancada. Então, nós temos a necessidade de consolidar a legislação federal, incentivar os estados, o Distrito Federal a consolidar as suas leis estaduais e também os municípios a consolidar as suas leis municipais. Com isso ficaria mais fácil a vida dos brasileiros e naturalmente não só os advogados, mas os juízes, os desembargadores, todos que operam, alunos e tudo, terem consciência de o que existe que vigora em nosso país. Então nós, ao encerrar esse bloco, nós precisamos dar um basta nessa fúria legislativa. Sabemos que isso vai ser difícil, né? Há uma cultura de muita legislação, mas os projetos de lei que estão sendo propostos agora pelo Congresso Nacional são projetos de leis muito superficiais, alguns criando uma disciplina, criando outra disciplina, botando o nome de Universidade Federal, disso, daquilo, não tem nada de muita essência. Mas precisamos ter por parte da comunidade jurídica e educacional um trabalho de estabelecer limites a esse campo. Então a ABRAD tem cumprido esse papel, somando a outras entidades. Nós esperamos que possamos gradualmente ir facilitando a vida dos brasileiros nesse conjunto de normas que são aplicáveis e muitas delas imediatamente aplicáveis no cenário legislativo educacional brasileiro.